Esses dias eu estava conversando com uma pessoa solteira, né? Mais jovem do que eu, tô com 41, ele tinha que menos de 20. Ele falou: Jota, todo mundo hoje em dia, todas as mulheres estão ferradas da cabeça. Note, não sou eu que estou dizendo, é ele que disse. Ele me falou ainda, inclusive as moças muito novas, com 19, 20 anos, né, que mal começaram a vida adulta. Ele falou, elas também acabam sendo marcadas muito profundamente nos seus relacionamentos. E o que me chama a atenção é que, para vocês, minhas senhoras, antes que vocês comecem a querer se defender ou defender a classe, é que eu também já atendi mulheres que dizem todos os homens são problemáticos. Claro que elas estão exagerando, né? Mas, como eu também estava exagerando aquela primeira pessoa que eu citei aqui, mas as mulheres, eu já vi elas falando, todos os homens são problemas, vem com problema, vem com trauma, vem com receio, vem com medo, vem que eu não sei das quantas, vem com... E aí faz o quê, entendeu? Parece que não dá mais para você começar um relacionamento, você tem que começar um relacionamento curando alguém. Você tem que ser a cura para um problema que você não criou, você tem que ser compreensível com o trauma que a pessoa tem antes. Mas o que me chamou mais atenção sobre tudo isso, na verdade, é essa questão de pessoas que muitas vezes nunca tiveram um relacionamento duradouro, estão extremamente traumatizadas. Eu vou colocar aqui traumatizadas, muito entre aspas, tá? De uma forma mais genérica, tá? Não estou falando literalmente um trauma, como uma descrição de um fenômeno psicológico, tá? Estou falando mais um trauma como marcada, assim, meio receosa, né? Gatilhos, esse tipo de coisa. Então o que acontece, o que me chama a atenção, então, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre isso. É sobre esses traumas que as pessoas têm e que, há muito tempo atrás, eu já tinha gravado algumas aulas, e que eu chamava de mini-traumas. Mini-traumas. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Se você é solteiro, se você é solteira, se você está procurando alguém para se relacionar e já se esbarrou nisso, esbarrou no outro com isso, ou esbarrou em você mesmo, percebe que tem várias coisas que já te incomodaram, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Porém, antes eu tenho 5 recados. Fica aqui comigo, tá bom? Vai ser rapidinho, não vou te traumatizar. São 5 recados. Primeiro, me siga, dê like nesse vídeo e liga a sineta, tá bom? Não custa nada. Por quê? Porque daí você vai ser avisado de todos os meus vídeos e, segundo recado, você também vai ser avisado que toda quarta-feira, meio-dia e 15, tem um podcast do Bom Senso, que é gravado ao vivo, tá bom? Esteja aqui comigo no almoço de quarta-feira. Vai ser muito bom. Meio-dia e 15 eu começo. Tá? Isso nos leva ao terceiro recado. A gravação do podcast fica disponível para você assistir durante uma semana. Depois ela vai para o Clube dos Membros aqui no canal do YouTube. Você paga R$ 7,99 e você tem acesso a todos os podcasts e alguns vídeos exclusivos. O Clube dos Membros está no começo desse canal, tá bom? Mas considere apoiar o meu projeto aqui com R$ 7,99. Não vai te apertar na carteira, mas pense nisso. Tá bom? Você consegue me ajudar aqui e ainda ter vídeos, tá, exclusivos, beleza? E isso me leva, então, ao meu quarto recado, tá? Reestabeleci, né? Você que gosta do meu trabalho, tá aqui no Clube e quer conversar comigo, quer marcar uma sessão comigo, coisa e tal, reestabeleci o número, tá? Tem um novo número, restabeleci o contato para você marcar. Então aqui embaixo tem um link que você pode clicar ali que vai chegar no novo número e você vai poder marcar ou a sua terapia ou o seu atendimento pontual, tá? Eu explico isso durante esse vídeo aqui, beleza? Esses foram os 4 primeiros recados. Agora vem o último recado. Ser vivo, meu querido e minha querida, dia 8 de novembro eu estarei em São Paulo com o evento Amar Sem Surtar. Se o que eu estou falando aqui já pegou você, se algum conteúdo meu aqui sobre relacionamento já te pegou, você tem que ir nesse evento. Vai ser o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Eu vou falar sobre personalidade, eu vou falar sobre dinâmica emocional, sobre herança afetiva e herança cultural. Vou falar sobre a vida de solteiro, vou falar sobre amor, vou falar sobre vida de casado. Então assim, para quem é? Para todo mundo. Se você está começando, você já está no relacionamento, vai ser um dia inteiro em que eu e vocês, minhas queridas e meus queridos, poderemos conversar sobre relacionamento, vai ser legal pra caramba. Eu não sei em que lote tá bom? Mas são 3 lotes. Então entra no link que também tem aqui embaixo e participe, vai ser muito legal. É meu primeiro evento sobre relacionamento, só evento meu, tá? Então não esqueça disso, 8 de novembro esteja comigo em São Paulo. E corre, que ainda dá tempo, ainda falta mais de um mês, tá bom? Então vai lá, vai atrás, né? Veja aí, se tiver passagem, chama os amigos, faz uma caravana, vai ser legal pra caramba. Beleza? Agora vamos então, dados os recados, vamos para o nosso assunto de hoje, tá? O que acontece?
O que eu quero falar hoje aqui então pra vocês, tá? Primeira coisa assim, tá calor pra caramba aqui, tá? Mas essa não é a primeira coisa. A primeira coisa, hoje em dia nós temos uma dificuldade de relacionamento, não temos? Pode falar pra mim, temos sim, tá? Parece que o aumento da possibilidade de você se relacionar, seja por meio da internet, de aplicativos de relacionamento, enfim, e também as possibilidades que foram criadas, né? Você não precisa mais ter que namorar direto com uma pessoa, aumentou a dificuldade. O que acontece com os relacionamentos é o mesmo que acontece com a comunicação. Quanto mais meios de comunicação você tem hoje em dia, pior fica a comunicação das pessoas. Já prestou atenção nisso? Pior fica. Por quê? O que eu acho na comunicação? Já vou para os relacionamentos. Antigamente você escrevia carta para a pessoa. Então quando você vai escrever uma carta é algo muito importante. Por quê? Porque sabe Deus, né? Quando que a pessoa vai ler, quando que a carta vai chegar. Então você escrevia o essencial e prestava atenção no que você estava fazendo. Hoje, como você pode mandar foto, mandar áudio, a gente não pensa muito mais na comunicação, exatamente por poder se comunicar o quanto a gente quiser e aí a comunicação fica horrível. A mesma coisa relacionamento. O que eu percebo hoje em dia, a sensação que me dá, como tem várias formas de se relacionar, você pode muito bem começar um relacionamento com alguém e falar, não era bem isso que eu queria, você arranjar outra pessoa, daí fazer o que você quiser, no meio termo você arranja uma menina só para passar umas noites, ou você arranja um cara ali só para ser o PA, enfim, você vai indo. Uma hora você vai se esbarrar com alguém que você queira. O problema é que quando você vai se esbarrar com alguém que você queira, a pessoa normalmente não quer você. E aí, aquilo que podia ser amor, acaba em nada. Mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? Então hoje em dia tem isso, tem essa dificuldade. E não é só uma dificuldade, preste atenção, não é só uma dificuldade de quem está solteiro. Quem está se relacionando também, quem está casado, está em relacionamento duradouro, também tem dificuldade em relacionamento. Por quê? Porque toda essa cultura, né, dessa cultura descartável, essa cultura líquida, enfim, né, esse oba-oba, né, acaba influenciando também quem está numa relação mais duradoura. Mas o que acontece é que um solteiro hoje em dia, possivelmente, já teve vários relacionamentos. Já se relacionou com várias pessoas, casualmente, enfim, ou já teve vários quase. Já teve vários quase. Ô minha senhora, fala pra mim, quantos quase você teve na tua vida, minha senhora? Faz a lista da última semana. Tinha um amigo meu que uma vez eu encontrei ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu tô apaixonado. Eu falei, calma, que você tá apaixonado? Ele falou, cara, eu tô apaixonado. Por quem? Cara, uma menina que eu conheci, cara. Daí passou uma menina e ele falou, me apaixonei de novo. Aí ele passou a noite inteira e falou, cara, lembra quando eu falei que eu tava apaixonado? Eu falei, lembra? Era mentira, eu tô apaixonado agora. Ou seja, o erro desse meu amigo era amar demais. O que acontece é que tem vários quase na nossa vida, vários quase. E aí é que vem essa dificuldade, porque são vários quase e eles podem vir de todos os cantos. No teu trabalho você já deve ter um olhante, não é? Ou você já pode ter tido um tentante, um ficante, um namorante no teu trabalho, na igreja, porque o que acontece, né? Você pode voltar lá no meu vídeo do hiperfoco no amor. O que acontece é que hoje em dia as pessoas estão demorando muito mais para se relacionar, se estabelecer num relacionamento, né? Casar jovem já não é mais uma opção. Então a pessoa normalmente já tem uma vida muito organizada e ela acaba entrando numa seara de busca do amor perfeito. E aí o que vai acontecer? Você vai ter vários quase. E o problema é que os quase de hoje em dia, eles também se multiplicam de várias formas. Pode ser aquele cara que sempre olha pra você, reage aos teus stories, e às vezes ele gasta um pouco da tua energia. Pode ser aquele cara que até conversou com você, mas ele tá sempre ocupado. Pode ser aquele cara que você até saiu, mas você não gostou muito dele. Mas ele continua ali, você começa a ver o Instagram dele, nossa, mas ele é legal, cara, gente boa, coisa e tal, bababá. Pode ser aquele cara que você acha ele muito inteligente, mas ele é muito feio. Aí de vez em quando você conversa com ele, ele já convidou você pra sair, você aceitou, depois você desaceitou. Pode ser, cara, vários quase. Isso quando esse quase não é um sujeito que conversou com você, falou suas intenções, você realmente se apaixonou pelo cara, você teve intimidade com ele, apesar de você falou que você não ia mais fazer isso, mas com ele valia a pena, ai, como é que eu ia saber? Aí você ficou com o tempo por ele, teve umas DR, ele te deu um balão, aí ele apareceu do nada um dia, no seu aniversário ele ressurge, aí você continua vendo, ou seja, tem uns quase que é assim, cara,
mas era 98% de chance de dar certo. Só faltou o cara me pedir em namoro. Eu já conhecia a mãe, já conhecia pai, já conhecia todo mundo, já conhecia amigo, já fui apresentado. Então isso também é algo que é marcante. Quantas vezes você namorou? Nenhuma vez, mas quase namorei algumas. Então você vai vendo, quando eu falo mini trauma, você vai entendendo. São pequenos traumas de relações, muitas vezes, que nunca aconteceram. Ou então, o que é pior, desses mini traumas que eu estou chamando aqui, dessas pequenas marcas, às vezes você nem estava querendo namorar, mas é aquele cara que saiu com você e de repente ele falou uma merda pra você, falou, quer saber, guria? E te largou no meio da rua, falou, pega aí um Uber, foda-se. Às vezes foi aquele cara que você ficou sabendo que ele contou pra todo mundo, se tiveram relação, ele contou pra todo mundo. E você falou, porra, não dá pra confiar no cara. Às vezes aquele cara que insistiu, ficou com você, daí depois que teve relação com você, falou, meu, vou ter que ir aí, tá? Porque eu tô meio atrasado. A gente se fala e nunca mais falou. Então são aquelas pequenas frases, aqueles pequenos atos, aquela forçação de barra aqui, aquela situação constrangedora ali. Você no dia seguinte olha, sabe aquela situação que no dia seguinte você olha e pensa, puta, cara, não devia ter feito isso. E muitas vezes, o que você pensa nisso é o cara que você conheceu ontem. Você conheceu o cara ontem e hoje de manhã você fala, puta, cara, que merda. E às vezes eu não tô falando aqui, né, antes que venham os puritanos escreverem aqui, coisa, pois não tem que se envolver sexualmente, coisa. Não, às vezes você conheceu realmente uma pessoa, não teve nada com essa pessoa, mas se encantou com ela, coisa e tal, bababá, no dia seguinte você descobriu que não valia a pena. Falou, nossa, que perda de tempo, o que eu tava fazendo na cabeça, entende? Ou então, nessa hora de conhecer alguém, você fala um pouco da sua vida, a pessoa, eu acho que isso daí, te dá uns conselhos, fala, velho, não precisava escutar essa canção. Nossa, Deus, eu não precisava escutar essa, entendeu? Não, que eu acho que o problema é que às vezes a mulher quer se encostar no cara, sabe? Você pega um cara que tá meio com umas ideias de red pill, e isso vai gerando pequenas marcas. Você entende quando eu falo pequenas marcas, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Pode ser grandes essas marcas, mas são marcas de relacionamentos pequenos. Pode ser grande, eu não desconsidero. Tem pessoas que, né, em uma semana encontraram alguém, ou tanto homem quanto mulher, aquilo foi devastador para a pessoa. Entende? Pode ser. Às vezes a gente encontra pessoas que realmente são más, esse tipo de coisa. Mas muitas vezes são realmente pequenos. Um negocinho aqui, um negocinho ali, um negocinho ali, um negocinho ali, um negocinho ali. Então, voltando. Quando o meu paciente fala para mim, nossa, mas não é tão ferrada a cabeça, até as mais novas estão com dificuldades emocionais, é claro que é compreensível. Porque às vezes, também, as mulheres, mesmo sendo novas, elas passaram por questões na infância, na adolescência, que já foram suficientes para marcá-las. É aquele comentário do tio, aquela situação constrangedora, ou então até coisa pior. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, o que a gente vai percebendo é que realmente as pessoas, inclusive você, pode já estar marcado demais. Marcado demais. Às vezes você vai conversar com alguém que está se relacionando há 10 anos, meu primeiro namorado, vai conversar com seu tio, com um padrinho, com um madrinho, com um irmão mais velho, de outra geração, sei lá, qualquer coisa. Você percebe assim, a pessoa tem aí 40 anos, não passou nem por 1/10 do que eu passei, não passou nem 10% das situações que eu passei, entende? Das situações constrangedoras, ruins, sabe? Como é que eu posso dizer? Maldosas. Então esse tipo de coisa pode acontecer. E aqui eu não quero falar para os caras que estão procurando uma mulher ou para as mulheres que estão procurando um cara. Não, eu quero falar para você que pode estar sofrendo com isso. E às vezes a sensação que me dá é que quando você vai somando esses traumas, vai obviamente, né, eu até escrevi uma frase aqui, se nem começando já é ruim, imagine começar. Se nem começando, eu nem comecei já é ruim, imagine começar, gente. É por isso que muitas vezes algumas pessoas, quando entram no relacionamento ou encontram uma pessoa boa, começam a ter um pavor. Porque, sabe aquela piada? Eu nunca cheguei nessa parte. Não sei se você conhece a piada. É o cara que chega pra mulher e fala, oi, tudo bem, te acho muito bonito, queria sair com você. Ela fala, tá bom, onde é que a gente vai? Ele fala, não sei, eu nunca cheguei nessa parte.
Nunca nenhuma mulher disse que quer sair comigo, eu não tinha pensado nisso ainda não. Então o que acontece é que muitas vezes você pode ter passado por coisa e falar, cara, já é difícil. Quando começa, então você fala, cara, esse cara vai me avacalhar. Esse cara ele é tão bom e é um negócio tão miraculoso que é claro que isso aqui vai dar errado. E aí começa o processo de pessimismo, que na verdade não é nada mais do que uma defesa. O pessimista é o cara que mais se defende. Né? Mas eu não vou falar sobre pessimismo hoje. O pessimista é o cara que mais se defende. Então, nesse sentido, é que vai dando essa sensação. Se eu nem comecei já é ruim, imagine começando. E, obviamente, essas experiências, você vai perdendo... Até que aqui, ó, você perde a esperança no amor, mesmo que você nunca tenha sido amada. Você perde a esperança no amor, mesmo que nunca ninguém tenha te amado. Por quê? Porque todo o processo que envolve a expectativa amorosa romântica deu errado até hoje. E isso dói, porque é uma frustração. E como eu disse, pode ser pequenas marcas, ou pode ser pequenas relações que geraram grandes marcas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você, tá? Expliquei aí qual que é o tema. O que eu quero falar para você aqui na segunda parte do tema aqui, tá? Que eu nem pus roteiro, porque eu quero tem algumas ideias que já estavam aqui na minha cabeça. A primeira coisa, assim, é que você entenda que esse tipo de experiência, infelizmente, você não é a única que tem medo de amar mesmo não sendo amada. Mesmo nunca tendo sido amada, né? Que mesmo que você nunca entrou num relacionamento sério, namorado, sólido, coisa e tal, mesmo assim, você tem dificuldade hoje em dia. Sabe, quando você ouve aquelas histórias da sua amiga que tá lá envolvida com o cara, faz 4 anos, ele é tóxico, e você fala, cara, eu nunca conheci um cara tóxico. Às vezes você conheceu, mas você conheceu por um dia, por uma semana, por um mês, entende? Mas muitas vezes a soma das suas experiências faz parecer que, tipo, já tô estragada. Já não é mais pra mim. Eu já não acredito mais no amor. A mesma coisa eu digo pra vocês, homens que passaram por isso. Tem muito cara, a gente tira sarro, eu mesmo tiro sarro, né? O homem leva toco, é ok. Mas muitas vezes o cara fica traumatizado, entendeu? O cara fica traumatizado. Né? Nesse sentido que eu tô falando, nesse sentido geral aqui, também traumatizado realmente, né? Como um fenômeno psicológico. Mas o cara fica traumatizado, fica com marca, sabe? Do tipo, velho. Sabe aquele clássico caso? Né? A gente às vezes ouve algumas histórias e fala, tá aí uma mulher que com perfeição está construindo o novo cafajeste das próximas, entendeu? Que tem umas coisas que tem certas mulheres que fazem que assim, a única conclusão que o cara tira é o quê? É melhor ser cafajeste nessa caceta dessa vida, é melhor ser cafajeste, velho. Eu tento ser bom, tento ser legal, só levo o toco. Então, nesse sentido é que a gente vai percebendo em que você perde a esperança e nunca ter vivenciado. Então, a primeira coisa, não acha que isso é só com você, tá? Tá bom? Alecrim dourado, não é só com você. Não é só com você que aconteceu isso, infelizmente, tá? Infelizmente. A segunda coisa, você precisa olhar para trás, para a sua história e reconhecer essas dores. Eu já vi paciente que falou, saí com o cara, tava conversando com o cara faz uns 3, 4 meses, saiu com o cara, a gente teve relação, coisa e tal, não foi muito legal, o cara me tratou meio mal, mas eu tava lá, coisa e tal. Ela foi falando normalmente, assim, daí eu falei, como que você tá se sentindo? Ela desabou. Por quê? Porque pra ela, assim, cara, foi muito ruim. Sensação muito ruim. Sabe? Ela falou, cara, não sei o que eu tava fazendo ali, eu não conhecia aquele cara. E aí ele veio com uns papos estranhos, falou umas bizarrices. Sabe? Daí o cara vendo, o cara fica lá, sei lá, 3 meses, 6 meses conversando com a mulher. Aí chega nessas horas e começa a falar umas coisas. Porque, pô, podia ser eu, você e uma amiga sua. Porque se quiser eu dou conta. Sabe essas pessoas ali na hora, sabe umas coisas? Fala, meu Deus do céu. Então, assim, às vezes você pode olhar e falar, foi só um cara, nada a ver, foi um cara, nada a ver. Puta, perda de tempo. A gente vai colocando nisso. E principalmente vocês, mulheres, às vezes acaba tendo um pouco desse discurso, eu sou forte, eu sou poderosa, eu aguento tranco, coisa e tal, bababá. E eu acho que é bom que vocês pensem assim. Porque hoje em dia tem que pensar assim mesmo. Porém, você tem que fazer uma avaliação sobre as dores que você sentiu, mesmo que sejam pequenas relações e mesmo que sejam pequenas marcas. Mesmo que seja isso. Porque às vezes você pode ser marcado por coisas muito pequenas. Vou dar um exemplo aqui.
Pequeno Jotinha, mas era pequeno mesmo, tá? Porque tava no parquinho. Isso eu deveria ter... Eu devia ter uns 7 anos, eu acho, tá? Tinha uma menina lá que eu achava super linda, coisa e tal. A menina bonita da sala. Eu comprei um anel e fui entregar pra ela. Ela olhou e falou, ai, não quero. Acho que não devia ser 7 anos, devia ser um pouco mais velha. 8, máximo 8. Ai, não quero. Aí eu fiquei segurando o negócio assim, sabe? Travado. Aí chegou o menino e falou, eu gostei, eu achei bonito. Eu falei, então pega pra você. Isso me marcou ao ponto de eu estar contando pra vocês aqui. Então, ou seja, você entende que assim, hoje em dia eu dou risada, obviamente, né? E também estamos estabelecidos, já está casado, né? Por sinal, né? Esse vídeo está saindo dia 6 de outubro. Dia 4 de outubro foi 10 anos que eu conheci minha esposa no Tinder, tá? Faz 10 anos. Teve o fatídico encontro dia 4 de outubro de 2015. Tá? Até fiz uma surpresa para ela, coisa que ela não lembrava da data. Mas o que acontece? 4 de outubro de 2015. Nesse dia, foi o encontro do Tinder, faz 10 anos que eu tô com ela. Entende? E por sinal, esse vídeo tá saindo dia 6, amanhã, dia 7 de outubro, é o aniversário do meu filho mais velho, de 7 anos. Né? O Joaquim vai fazer 7 anos. E o que é mais louco, a data prevista do Joaquim era para ser dia 4 de 10. Imagine. Encontrei a minha esposa dia 4 de outubro e meu filho, o primeiro filho, nascer 3 anos depois, ia ser fantástico. Mas ele nasceu dia 7, tá? Mas enfim, voltando. Claro que assim, isso me marcou por um tempo. Claro que me marcou por um tempo. As coisas não saem como você planeja. Também pode ter me ajudado, mas eu tenho que levar em consideração. E às vezes é isso, é um trauma besta, é alguma coisa, né, uma marca besta, é alguma coisa que aconteceu no passado com você, mesmo quando fosse uma coisa infantil ou na adolescência, coisas que você ouviu. Exemplo, eu já ouvi gente falando que quando era mais novo, o pai pegou ele, não, você tem que virar homem, e levou pra uma zona. E aí, o pai e os amigos queriam que o cara transasse com a dita cuja na frente de todo mundo. O cara não deu certo, foi constrangedor pra caramba, foi horrível. Horrível, experiência horrível, entendeu? É claro que isso, né? Claro que isso é uma violência contra a pessoa, mas você entende que assim, puta, que experiência terrível. Né? Eu também já ouvi gente, sabe aquela tua tia velha, amargurada? Chega e fala assim, seguinte, primeiro para as mulheres, não acredita em amor não, viu? Não acredita em amor. Homem vai querer ficar com você, vai te descartar. Né? Então, como eu já falei aqui sobre mulher ser independente, não, o teu marido vai ser o emprego, vai ser seu emprego. Cara, isso marca. Sabe o que é isso? A Igreja Católica diz que isso é um pecado contra a castidade. Por que é um pecado contra a castidade? Jota, pensei que era só sexo. Não. Pecado contra a castidade é quando você destrói a possibilidade de amar. É por isso que fornicação, jovens, antes do casamento, pode destruir a capacidade pessoal de amar. Porque se você fica muito na esbórnia e no sexo casual, você vai perdendo a esperança de ser amado e de amar alguém de verdade. Fica tudo muito físico. Então uma véia, a véia ranzinza, a tua avó, a tua tia, ou a mesma tua mãe, que vai lá e fala para você que não existe amor entre homem e mulher, está pecando contra a castidade. Está fazendo com que você comece a enxergar as relações e o amor que você poderia vivenciar de uma maneira completamente terrível. Ou quando o cara chega algum tiozão e fala, mulher é tudo interesseira, entendeu? Tudo interesseira, nunca dê nenhum dinheiro para tua mulher. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, para a gente não se perder, que eu estou dando vários exemplos aqui, é que você entenda, tudo isso pode ter te marcado. Dá uma olhada no que aconteceu. Estamos aí, né, em outubro. Dá uma olhada nesse ano. As coisas que você fez, as coisas que você teve que passar. Até mesmo se você passou por algum relacionamento. O que foi que te marcou? Por que eu digo isso? Primeiro, entenda, as pessoas passam por isso, infelizmente. Segundo, olhe para essas dores. Terceiro, sabendo que essas dores não estão com um véu de é só mais um cara, foi só uma noite ruim, eu estava meio bêbada. Quando você tira esse véu, você pode olhar e falar, essas são minhas dores. E você pode tentar resolvê-las, pode tentar curá-las. Aí você pode marcar uma consulta com um psicólogo, se quiser pode marcar comigo, como eu disse no começo. Aqui embaixo tem um link, você pode marcar uma sessão de terapia ou um atendimento pontual de 1h30. E às vezes você consegue chegar para um terapeuta, ou para um padre, ou para algum amigo, alguém que consiga te ajudar e falar, eu passei por isso, passei por aquilo, essa sensação, e você pode trabalhar essa dor, para entender o que você pode aprender com essa dor, entende? E que talvez aquela coisa, eu não quero mais passar por isso.
tá sofrendo, cara, eu não quero mais passar por essa situação. Então, a partir de agora, em vez de você achar que é coisa da tua cabeça, você começa a olhar e falar, não, não quero. Ah, o cara chama a pé na casa dele, não quero. Desculpa, cara, valeu. Entende? Ainda não quero. Então é isso. Com a clareza do que aconteceu com você, você consegue se relacionar melhor. Mas não adianta também ter clareza do que aconteceu com você para você se afundar mais. Não, isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu de verdade. Entende? Eu não quero que aconteça mais, eu tenho que prestar atenção. Ou então, aconteceu certo. Às vezes eu saí com um cara do Tinder, né? E aconteceu um negócio que foi meio ruim. Então eu não gosto dos caras do Tinder. Às vezes você vai ter que olhar e falar, não, mas eu conheci um cara que é legal no Tinder. Pode ter pessoas legais no Tinder. Ou eu conheci um cara da igreja, um cara legal da igreja, eu não quero mais conhecer ninguém da igreja, porque os homens da igreja são todos uns caras que não prestam. Às vezes você vai ter que olhar e falar, não, isso aqui foi muito específico com aquele cara. Talvez com esse aqui possa ser diferente. Enfim, é para você pensar, tá? E o que eu quero dizer aqui no final é, faz sentido para você? Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido para você? Escreve aqui embaixo, tá? Diz para mim, quais são as pequenas marcas que você passou se você se sentir confortável? Ou então, pelo menos aqui embaixo, escreve alguma coisa, porque já dá uma engajada nesse vídeo. E óbvio, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Eu tenho certeza que tem muita gente que passa por esses mini traumas, por essas pequenas marcas, ou então pequenos relacionamentos que geraram grandes marcas, em que a pessoa está ignorando, fingindo que não. Entende? Tá? Então pensa nesse tipo de coisa. Tá? Vamos pensar, vamos tentar olhar para nós com mais compaixão e vamos olhar para nós com mais sinceridade. Entende? E não ficar deixando debaixo da sombra, debaixo da neblina, coisas que devem ser vistas a olhos nus, ok? E claro, esteja comigo dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro, 8/11, eu estarei em São Paulo, vai ser muito bom. Vai ser lá no Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Tá? Vai ser sensacional. Eu quero muito que você esteja lá. Vai ser muito legal, vai ser um marco aí na terapia do bom senso e principalmente nesse canal. Tá? Eu vou ficar falando desse evento durante o próximo ano inteiro, só para fazer você ter vontade de ir. Então pense seriamente, tá bom? É isso, minhas caras e meus caros, eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.